Bom, gente, agora nós vamos fazer a cabeça do Harry Potter. Eu vazei aqui os moldes para poder fazer o risco direitinho, tá? Eu vou riscar em volta e vou também riscar aqui os detalhes na parte de dentro. Para fazer isso, eu tô utilizando um lápis 6B. Depois de fazer o risco, eu vou fazer os detalhes. No molde, vai estar descrito os detalhes certinhos aqui, onde a gente vai fazer o contorno. Aqui na parte do olhinho, vocês vão ver que tem um contorno mais grosso na parte de baixo e na parte de cima, tá? Que eu especifiquei isso lá no molde. Gente, hoje eu tô fazendo aqui a gravação, tem um barulho de música no fundo. Eu não tava conseguindo gravar antes, mas agora baixou um pouquinho. Se por um acaso vocês estiverem ouvindo aí baixinho, me desculpem, mas é lá na rua, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de feltro pra limpar e vou fazer com o meu agulhão, tá? Eu já expliquei aqui no vídeo da... deixa eu ver qual aula que eu expliquei, tá aqui mesmo no canal, no vídeo da Cake, na Casa Mágica da Gabi. Eu expliquei pra vocês como é que eu faço o risco no feltro, tá bom? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá, que eu falo do tamanho dos agulhões que eu uso. Eu vou fazer, gente, esse contorno nos olhos antes de fazer aqui o vazado do olho, tá? Porque depois o acabamento fica mais bonito, porque fica bem na beiradinha. Aí no molde, vocês vão ver que tem marcado o local certinho e o desenho certinho, para vocês fazerem o risco no contorno do olho, aonde tem o risco e aonde não tem risco. A ponta da minha agulha já começou a acumular muita tinta e começa a me atrapalhar, e aí eu começo a fazer a limpeza da pontinha aqui nesse retalhinho de feltro que eu trouxe. Ó, conforme tá o desenho no molde aí, vocês têm um desenho do círculo para fazer o recorte, mas tem também um delineado mais grosso que marca a forma que a gente tem que fazer, tá? Você só vai seguir a limitação que tá marcada aí no seu próprio molde. Vou fazer aqui também o risco da boca. Prontinho. Fiz aqui o delineado da boquinha. Vou fazer também a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, eu vou primeiro fazer o risco, o contorno, e depois eu venho preenchendo, tá? Prontinho, feito aqui o contorno do desenho, agora eu venho fazendo o preenchimento. Prontinho, fiz o preenchimento aqui da sobrancelha. Esse lado eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui no olho e na sobrancelha. Aqui na cicatriz, eu vou utilizar... Pode ser com a tinta vermelha, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa daqui, que ela é uma cor mauve, 639. Mas pode fazer direto com a tinta vermelha também. Olha só, eu vou passar ela assim. Ela tem uma cor... um roxinho meio claro, é como se fosse um nude, na verdade. Um nude mais escuro. Então, ela combina bastante essa cor pra gente fazer machucados. Eu uso bastante essa cor quando eu ia fazer a mãozinha do tema Wandinha. Porque ela dava pra fazer os roxos bem bonitinhos, os machucados da mão. Ó. Passei primeiro um risco mais grosso dessa cor mauve. Aí eu venho com o vermelho. E passo um risco bem fininho do vermelho por cima. Olha só como é que ficou a cicatriz, tá? Vou repetir o processo e volto pra gente fazer o recorte aqui do olho, colocar a parte, o fundo branco dos olhos, e aí a gente já coloca o cabelo também, tá? Prontinho, gente, ó. Já fiz aqui os dois ladinhos do rosto.
Agora, eu vou fazer o recorte aqui no risco do rostinho. A forma que eu faço aqui o rostinho, ela tanto faz pra quem tem máquina ou pra quem não tem, tá? Eu gosto de fazer o rostinho de algumas peças no ponto caseado. Tem detalhes que o ponto caseado me permite deixar mais evidente, então eu prefiro, mesmo tendo a máquina de costura. O Harry Potter é um deles. Eu faço aqui o recorte do rostinho, tirando todo o risco do lápis que eu fiz antes. Prontinho. Agora, eu vou fazer eu vou vazar aqui o fundo dos olhos, pra gente poder colocar a parte branca do olho, tá? Tirar aqui um pouquinho de tinta que pegou. Pra fazer isso, eu vou recortar aqui, vou vazar esse olhinho, mas sem retirar, obviamente, a pintura que eu acabei de fazer, tá? Vou pegar aqui o meu isqueiro e vou bater aqui pra tirar os pelinhos, pra deixar o recorte dessa abertura que eu fiz bem acertado. Pra fazer o fundo dos olhos, eu vou utilizar um pedaço de feltro branco. Peguei aqui 2 retalhinhos de feltro e eu vou utilizar a cola quente, tá? Vou passar aqui a cola quente bem na beiradinha do olho, tomando bastante cuidado para não colocar em excesso. Vou apertar aqui bem. E enquanto a cola ainda não está 100% seca, eu vou pegar aqui uma tesoura. Essa é uma tesourinha velha que quebrou e eu deixei para utilizar só para isso, porque ela tem uma base bem chatinha aqui, que me ajuda bastante, ó. Eu vou apertar com bastante força a beiradinha do feltro nude no feltro branco, para não ficar nenhuma ruguinha e nenhuma parte solta, porque se ficar alguma parte solta, na hora que a gente for fazer o enchimento, esse vai criar um monte de ruga em volta desse olhinho. Recortei aqui o excesso, tá, ó. Quando a gente faz assim, contra a luz, dá pra ver aqui o recorte certinho, então eu deixei uma margem de segurança para esse feltro branco não soltar. Antes de colar a margem de segurança atrás, eu com a minha unha ou com uma tesoura, alguma coisa, eu vou puxar aqui essas beiradinhas do feltro nude, aonde eu fiz aqui o contorno, para ter certeza de que não ficou nenhuma parte solta. Para não acontecer o que eu disse, de criar ruguinha depois que a gente for encher a peça. Tendo certeza que ficou bem coladinho, olha só, gente, esse efeito é muito legal, porque fica parecendo uma pintura. O feltro amassadinho assim com a cola, ele fica rente, ele não dá uma diferencinha assim. Então, fica bem bonito esse resultado. Aqui na parte de trás, eu vou aproveitar essa margem que eu deixei, que é um pouco maior do que a abertura do olho, e vou colar também por segurança, tá? Tomando cuidado aqui com a cola para não colocar em excesso e manchar esse feltro aqui lá na frente, esse feltro nude. Vou repetir o mesmo processo no outro olho, tá bom? Ah, o detalhe, gente, ó, na hora que vocês forem fazer a abertura do olho, prestem bastante atenção aqui, ó. Eu recortei o fundo nude, mas eu preservei o delineado. Essa parte mais escurinha que a gente fez o risco do olhinho. Então, ó, eu não perdi esse resultado, tá bom? Prontinho, gente, ó. Colocado aqui o fundo dos olhinhos, eu vou fazer aqui já, aproveitando que a peça tá no formato plano, a gente ainda não encheu, uma marcação aqui bem no meio dos olhinhos, tá? Que é essa marcação que nós vamos fazer o aprofundamento dos olhos aí, depois que a gente fizer o enchimento dessa peça. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o outro lado do rostinho, vou alinhar certinho aqui. Ah, não, pera, gente, tem que botar o nariz, tô esquecendo de fazer o nariz do Harry, ó. Pra fazer o narizinho dele, eu vou utilizar uma meia pérola de 8 milímetros, tá? E um pedacinho, um retalhinho pequeno do feltro nude. Prontinho, ó, deixa eu trazer a câmera aqui um pouquinho mais pra baixo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu separar as partes novamente.
Eu vou utilizar para me ajudar nesse processo o meu enchedor médio, tá bom? Pode ser qualquer objeto que você tenha aí que vai te ajudar. Você também pode até fazer isso com a mão, mas eu achei uma maneira de fazer com o enchedor. É aqueles kits de enchedor que vem um fininho, um médio, desculpa, desvirador. Não é enchedor, é o desvirador. É o kit que vem assim, ó, com um ferrinho para desvirar. Falei errado. Vem o maior. Então, eu vou utilizar o médio, que é o que se encaixa aqui na meia pérola de 8 milímetros, tá? Eu vou colocar ela aqui, alinhar no lugarzinho que vai ser o nariz. Eu vou pegar esse desvirador e vou colocar ele em cima da minha pérola e vou girar, vou esgarçar o feltro. Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Mas eu faço dessa maneira que eu acho mais simples, ó. Feito isso, ele já faz o vinco do nariz certinho. Pelos cálculos que eu fiz aqui, né, na minha utilização, casou certinho. O médio, eu faço o nariz com a meia pérola de 8, e esse daqui eu faço com a meia pérola de 6, quando é uma peça muito pequenininha. Então, além de desvirar a peça, eles também aqui no meu ateliê tem essa função. Ó, a meia pérola tá aqui atrás. Eu vou tirar ela um pouquinho, vou passar um pouquinho de cola quente, gente, é muito pouco, só pra ela ficar fixa no lugar. Se eu pesar a mão aqui nessa hora, ele vai vazar pro outro lado a quantidade de cola e vai escurecer o nariz, tá? Aí vai ter que fazer outra cabecinha. Vou apertar pra colar ele aqui. E meu narizinho fica colado. A meia pérola já tá colada aqui nessa parte do feltro. Porém, por questão de segurança, eu vou colocar uma tampinha de feltro aqui atrás pra tampar essa meia pérola, pra eu ter certeza de que esse nariz não vai sair daqui nunca. Aí eu coloco uma tampinha de feltro aqui e aperto novamente e tá pronto o nariz do Harry. Fácil demais, ó. Aqui na frente ficou assim e atrás ficou dessa maneira, tá? Agora sim, eu volto, alinho aqui as duas partes da cabeça. Aqui na orelhinha eu já posso dar um pinguinho de cola, só pra prender ela no lugar. É um pinguinho mesmo, bem no meio da orelhinha, tá? Pra não comprometer aqui a margem de costura. Vou prender aqui embaixo com o alfinete, pra ele não ficar se movendo na hora da costura. Pra dar o formato da cabeça do Harry, aqui, ó, eu vou passar uma costura reta, como se eu estivesse separando a orelhinha da cabeça. Aqui é onde eu fiz o risco do giz, tá? Vou passar uma costurinha reta na máquina com um ponto bem pequeno. Se você for fazer na mão, você faz aquele pontinho atrás, tá bom? Faz bem pequenininho pra ficar bem bonitinho. Prontinho, gente, ó. Fiz aqui a costurinha, tá? Passei a costurinha aqui separando, né? A separação que eu falo é pelo seguinte: a fibra não vai conseguir entrar dentro dessa orelhinha. E o intuito disso é modelar essa cabeça. Agora, eu fiz uma marquinha de giz aqui nas duas orelhas para mostrar para vocês aonde eu vou fazer o primeiro caseado, que é o caseado na cor do feltro nude. Eu vou começar uns 2, 3 pontinhos aqui para cima da orelha e vou casear toda a parte de baixo, terminando na mesma altura aqui da outra orelhinha. E essa parte de cima aqui, ó, vai ficar aberta, porque é nela que a gente vai colocar o cabelo para poder fechar tudo juntinho, tá? Então, eu vou lá casear e já volto com ela pronta pra gente colocar o cabelo. Prontinho, gente, ó. Fiz aqui o caseado na parte de baixo, já tá fechadinho. E aqui na parte de cima tá aberto uns 3 pontinhos pra cima aqui da orelha. Agora, a gente vai fazer o cabelinho e já vai colocar o cabelinho tudo junto, ó. Eu recortei aqui os dois moldes do cabelo. A parte de trás e a parte da frente, que é a franjinha dele, tá? Acho que... Cadê? Meu molde tá aqui, ó. A parte de trás não tem nada pra gente fazer de detalhe. A parte da frente, ó, eu furei aqui com o meu furador de tecido o final aqui desses desenhos que eu coloquei, sendo os detalhes dos risquinhos do cabelo dele. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu lápis, vou marcar nesses furinhos, que são os limites, né, dos riscos que fazem os detalhes do cabelo do Harry. E com o próprio lápis eu vou fazer, ó, vou deixar até o papel aqui perto para eu ver o desenho certinho. E eu vou riscar, não preciso me preocupar do risco ficar forte, tá bom? Porque esse risco eu vou acabar utilizando para fazer parte do sombreado. Na hora de fazer esse detalhe, vocês vão perceber que a hora que você faz os pontinhos aqui para marcar aonde é cada risco, ele vai casar a maior parte já com esse desenho aqui de baixo, com essas pontinhas. Então, olhando, já fica fácil de a gente saber.
Prontinho, ó. Fizemos os detalhes do cabelo com o próprio lápis. No final, na hora de fazer o sombreamento, a gente vai acabar seguindo como guia os riscos que nós fizemos aqui, tá? Agora, eu vou alinhar o cabelo do Harry aqui. Deixa eu passar só um isqueirinho, porque quando a gente risca, acaba levantando uns pelinhos, gente. Eu tenho um pouco de toque de feltro muito arrepiado. Ó, vou alinhar aqui o cabelo na posição certinha, tá? Ó, vocês vão ver que o cabelo se encaixa aqui na orelhinha, tá bom? Passa uma mechinha pra frente, assim, ó, pra baixo da orelha. E aí, eu posso fazer a colagem. Pra fazer essa colagem, eu vou utilizar a minha cola quente. A primeira colagem que eu fiz foi aqui, ó, nessa borda do feltro nude que pega aqui o feltro marrom, tá? Essa borda eu gosto sempre de deixar bem coladinha, porque como eu gosto de encher as minhas peças de cima pra baixo, se você deixar beiradinha aqui, começa a enroscar a fibra, fica bem ruim de encher. Então, fica essa dica aí. E essa parte daqui de baixo ainda tá solto. Eu vou colar aqui agora, porque o interessante é que esse cabelo fique todo ajustado ao rostinho. Prontinho, gente, ó. Feito isso, agora, ó, eu deixei bem coladinho, só que aqui, ó, bem na beiradinha desses cabelos, se você quiser deixar, tipo, uns 2, até deixei mais, vai, uns 4 milímetros solto, até dar o movimento aqui. Se não, você pode colar tudo, tá? Eu gosto de deixar uma beiradinha até solta, aqui eu deixei demais. Eu vou até colar mais um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou alinhar aqui pela parte de cima, eu vou alinhar a parte de trás do cabelo certinho. Vou alfinetar. Pra ele não sair do lugar. Até coloquei o alfinete no lugar errado. Eu vou colocar o alfinete aqui atrás, pra eu poder colar. Ó, alinho, puxo certinho, deixo bem alinhadinho. E alfineto aqui. Por que eu tô alfinetando no meio, gente? Porque depois eu só vou levantar a beiradinha aqui pra fazer a colagem. Vocês já vão ver. Opa, ó, tá bem alinhadinho, tá? Aí eu só levanto e venho colando, venho passando cola aqui nessa beiradinha nude, porque é só aqui que eu vou colar o cabelo agora, tá? Prontinho. Agora eu já posso tirar os alfinetes, porque já colei e o cabelinho já está no lugar. Aqui, gente, ó, o único lugar que eu colei o cabelo foi nessa margenzinha aqui do feltro nude, tá? Na beiradinha. Aqui embaixo, ele continua solto, eu não passo nenhuma cola aqui, porque depois eu vou levantar pra colocar o pescoço e pra esconder a costura que eu vou fazer aqui dos olhinhos também. Agora, não tem segredo, eu vou fazer aqui o ponto caseado pra fechar. E como o cabelinho, a divisão do cabelinho dele vem mais pro lado de cá, assim, eu gosto de deixar a abertura pra encher bem aqui, nesse alto da cabeça dele. Vou deixar a abertura pra fazer o enchimento, tá bom? E vou fazer o caseado aqui no restante. Vou fazer o caseado com a linha na cor do feltro marrom. Prontinho, gente, ó, já fiz aqui o pontinho caseado e deixei a abertura aqui na parte de cima da cabeça. Agora eu vou fazer o enchimento e já volto pra gente fazer o afundamento aqui, as expressões dele, no olhinho, na boca, e fazer o sombreado dessa cabeça e também fazer o óculos do Harry, tá? Bom, gente, ó, eu já fiz aqui o enchimento da peça, tá? Fechei aqui com o pontinho caseado na parte de cima. E agora eu vou fazer o aprofundamento dos olhos. Eu aproveitei aqui a mesma linha marrom que eu utilizei para fechar, porque esse ponto, ele vai sair aqui atrás, debaixo desse cabelo. E como o cabelo é escuro, é marrom, pode ser qualquer cor de linha que você tiver aí na agulha.
Mais importante de saber aqui é o seguinte, ó. Eu ainda não fiz o ajuste aqui de baixo, tá bom? A gente vai fazer aqui a abertura para colocar o pescoço e vai fazer o ajuste aqui da parte de baixo. Sempre que eu encho uma peça, como eu faço o enchimento de cima para baixo, eu gosto de ajustar aqui a fibra na parte de trás. Vou fazer aqui a abertura para poder colocar o pescoço já. E vou medir um dedo da costura para trás, tá? A gente segue aqui o meio do rostinho, o meio da boca e vai fazer aqui a abertura. Sempre uma abertura menor do que a abertura do pescoço. Na hora de fazer aqui essa correção da fibra, eu faço uma abertura bem pequenininha, tá? Porque quanto menos aberto ficar, melhor vai ficar o acabamento do pescoço. Então, eu vou olhar aqui de frente e eu tô vendo que preciso colocar um pouco mais de fibra aqui nessa parte. Então, eu vou ajustar. Porque não adianta ficar brigando com os cantinhos da peça de cima para baixo. Como a gente tem que, de qualquer maneira, fazer aqui o ajuste, a abertura para colocar o pescoço, ó. Então, a gente consegue fazer esse ajuste com mais tranquilidade fazendo por baixo. Prontinho, gente, ó. Aqui aonde eu vi que tava precisando de fazer o acerto, eu fiz. Vânia, como que eu vou fazer esse acerto, esse ajuste? Nem sempre você vai fazer. Quando você olhar e sentir que tá torto ou que falta, você faz o ajuste, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Outra coisa importante aqui. Eu vou fazer o aprofundamento do olhinho do Harry. Eu vou entrar com a agulha por trás, sair aqui nesse ponto que a gente fez do olhinho e voltar para trás. Porém, aqui nesse meio, onde vai entrar o pescoço da peça, eu não posso ficar costurando nesse meio, tá? Então, eu vou procurar sempre que a minha agulha entre e saia por essas laterais aqui. Então, eu vou entrar aqui, onde eu fiz essa marquinha, ó. Tomando bastante cuidado para não entrar muito para cá, porque senão depois, mesmo você descendo assim os cabelinhos, na lateral você vai conseguir ver. Então, você tem que saber até onde meu cabelo vem e até onde que eu vou precisar costurar para essa costura depois ficar escondida embaixo do cabelo, tá? Então, eu tô entrando aqui e vou sair na marcação aqui que a gente fez do olho. Vou fazer uns pontinhos para puxar esse olho para trás, para aprofundar ele, pra gente poder colocar o olhinho azul do Harry. Esse pontinho que eu faço aqui no meio é uma referência dos pontinhos que eu vou dar, tá bom? Porque você precisa fazer o afundamento do olhinho sempre centralizado aqui, pra não ficar com a cabeça torta. Quantos pontinhos eu dou, Vânia, pra fazer esse aprofundamento? Quantos você julgar necessário, tá? Quantos você entender que tá suficiente e que principalmente que tá uma costura segura. Isso aqui não vai soltar, ó. Vou colocar ele de lado para vocês verem aqui a diferença, tá bom? Ó, desse lado, aprofundou aqui, e desse lado ainda tá gordinho. Vou dar um nozinho. Pra essa costura não folgar. Aproveitando que eu já tô com a linha do lado de cá, eu vou entrar novamente, só que agora eu vou sair aqui, ó, no cantinho da boca. Bem no cantinho da boca, tá? Vou fazer um pontinho bem pequeno e vou voltar pra essa lateral aqui, ó, aonde eu tava. Vou fazer um puxadinho aqui na boca, não muito, porque senão ele vai ficar com aspecto de boca murcha, boca sem dente, tá bom? Vou fazer o aprofundamento do outro lado também. E também vou fazer o pontinho aqui de vinco da boca do Harry, tá bom? É o mesmo processo, só que do outro lado. Gente, ó, já fiz aqui o outro lado, tá? E agora eu vou colocar os olhinhos.
cortei a trava, tá? Cortei a travinha dele e colo ele aqui, ó. Esse efeito que fica incrível, desse azul. Prontinho. Colei o olhinho dele aqui, tá? Vou limpar aqui o bico da minha pistola só pra tirar um fiapo de cola que ficou aqui no olho. Não gosto que fica aparecendo nada de cola, gente. Nada, nada, nada. Nem fiapo, nem gotinha, nada. Feito isso, agora a gente vai fazer o sombreado aqui dessa peça, gente. Ó, pra fazer o sombreado nessa peça, eu vou utilizar aqui esse pincel, que é um pincel de maquiagem comum. Esse daqui, ele é um pincel de esfumar, é um pincel mais redondinho, tá? Vou utilizar também... Vou mostrar pra vocês, ó. Um pincel mais chatinho. Tá vendo? Só que esse aqui é o original. O que eu tenho aqui, eu cortei as cerdas dele bem curtinha, pra ficar com um traço mais preciso, tá? Então, é isso. Esses dois aqui é tudo que eu vou precisar, basicamente, pra fazer o sombreado do nosso Harry Potter. Esse daqui, que tá inteiro, eu vou utilizar pra fazer o sombreado da cor preta no cabelo. Então, vamos para as tintas de fazer o sombreado. Eu vou pegar o tom de pele mais claro. Eu passo lá na tampa, ó, eu nem utilizo a tinta do pote, eu utilizo a da tampa porque é muito pouquinho. Eu vou limpar muito bem aqui no meu retalho de feltro e vou fazer um teste aqui na parte de trás, na primeira pincelada, pra saber quanto de tinta que tá saindo. Essa cor mais clara, é a cor de tom de pele mais claro, é um sombreado, gente, que, por exemplo, eu acho que vocês não vão nem conseguir enxergar aqui no vídeo, ó, porque ele é só pra dar um aspecto de vida, tá? Ele dá aqui um degradê, ele vai aprofundando aqui os sinais aqui da característica do boneco. Se você não tem o hábito de trabalhar com tinta de tecido, faça o teste no retalho de tecido antes de colocar na peça. Não tem como a gente tirar a tinta, tá? Depois que ela tá aqui. Por que que eu limpo bem o pincel aqui no retalho de feltro, gente? Porque pra ir colocando aos poucos, tá? Primeiramente, porque senão essa tinta vai deixar a pele alaranjada. E depois porque eu quero um sombreado discreto, para dar um ar de vida para essa peça. E não para ficar parecendo um desenho animado. Não que desenho animado seja ruim, mas nesse sentido aqui que eu tô falando, não é bom. Ó, vejam que eu tô sombreando. Fiz aqui ao redor dos olhos, né? Que seria esse fundo do olho aqui na parte de cima. E aqui na parte de baixo também. É tão sutil que eu acho que quase não aparece no vídeo, tá? É bem sutil mesmo. A ideia desse sombreado que eu gosto de fazer é que cada cor por si não sobressaia, mas todas juntas façam muita diferença. Então, ó, eu vou passar aqui por cima da cicatriz, pra deixar uma marquinha mais forte. E gosto de passar aqui, ó, nas orelhinhas e na linha do cabelo, tá? Bem suave. Agora, eu vou pegar aquele pincelzinho pequeno, que eu cortei as cerdas pra ficar com um traço mais preciso, e vou pegar o tom de pele mais escuro. Todos os nomes dos materiais que eu vou utilizar, gente, estão no material complementar de vocês, tá bom? Tá lá no molde, tudo bonitinho, tamanho do olho, cor das tintas, referência. Esse daqui, ó, eu vou fazer o contorno do contorno. Eu já fiz o contorno de tinta, e aí eu vou passar ele como fosse um contorno dessa tinta, ó. Eu vou passar ele na mesma linha que eu fiz o risco com a tinta marrom. Só que aí eu vou sombreando e vou deixando... Deixa eu passar aqui. Com bastante cuidado, gente. Pelo amor de Deus, não me enfia esse pincel na tinta e coloca direto aqui, senão vai virar uma papagaiada, ó. É uma coisa bem discretinha. Nem sei se tá aparecendo no vídeo. Mas siga os passos que vai dar certo, tá? Não adianta eu fazer um sombreado só pra aparecer no vídeo e aqui perto a peça não tá bonita. Mas eu tô mostrando pra vocês os movimentos que eu tô fazendo, como que eu utilizo essa tinta e principalmente os lugares aonde passar essa tinta. Ó, já dá pra você ver uma diferença aqui de um olhinho pro outro. Vou passar também aqui no cantinho da boca e na linha da boca.
É uma leve escurecidinha que dá, gente. Bem sombreadinho só, tá? Eu não gosto de sombrear demais a peça, pra ficar uma papagaiada, não gosto. Não tenho nada contra, mas não é o meu estilo de trabalho, porque a gente tem que prezar que o cliente receba a nossa peça e se surpreenda. Mas não porque você vai tirar uma foto ruim, porque a peça ela tem que ser sempre muito mais bonita da mão do que na foto, minha opinião. Então, eu sempre busco isso. E os meus clientes falam, nossa, a peça é ainda mais bonita pessoalmente. Porque não adianta você comprar na internet com a foto maravilhosa e chegar lá não ser tudo isso, tá? Então, vamos prestar atenção nessa questão. Ó, tô passando aqui só o que sobrou no pincel na linha aqui da orelha, pra ver essa divisória, tá? E vou passar também aqui na cicatriz de novo. É como se, pra vocês entenderem bem, é assim, gente, é como se eu fizesse um sombreado numa área maior, com a cor de pele mais clara, e depois eu fosse fazendo outro sombreado com uma margem menor, com esse tom de pele mais escuro. E isso vai deixando o rosto com a aparência aqui de pele mesmo. Vai dando vida. Pronto. Assim que tá ficando. Com essa mesmo pincel mais largo, que eu fiz o primeiro sombreado, eu vou fazer o blush. Nem preciso limpar o pincel, tá? Que a primeira tinta que eu usei é super clarinha, ela não vai se sobressair aqui da cor do blush. Feito tudo isso, agora eu vou pegar a minha tinta preta e aquele pincel mais chatinho, mas que tá com as cerdas inteiras, esse eu não cortei. Aqui é onde a gente fez o risco do lápis, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou molhar o meu pincel aqui na tinta, vou tirar o excesso aqui no feltro e vou testar um risco, gente. Esse é um pincel chanfrado, então você consegue fazer um risco com ele, ó. Aqui a gente fez o risco do vinco do corte do cabelo pra cima. Na hora de fazer o risco com a tinta, o sombreado, eu pego aqui, ó, da pontinha desse vinco, desse corte do cabelo e já subo direto, tá? Aqui, ó, eu deixo ficar um fumaçadinho para dar um efeito mais bonito. Acho que esse risco preto vocês estão conseguindo ver direitinho aí no vídeo, tá? Ó, aqui, por exemplo, que tem uma divisória, um risco, eu já vou subir por aqui, ó. Tomando bastante cuidado pra não pegar o feltro nude, tá, gente? Por isso que eu falo que você tem que dar uma treinadinha aí. O pincel, esse pincel que eu utilizo, que ele é chanfradinho, é um pincel que não é um pincel molengão. Então, você vai testando aí com os pincéis que você tem, quais que você tem a habilidade de fazer um risco que você tenha mais controle sobre esse risco, tá? Pronto, ó. E assim ficou o nosso cabelinho. Agora, eu vou guardar todas essas tintas aqui e a gente vai fazer o óculos. Tá aqui, ó. Você pode usar o arame que já vem preto, que é o que eu prefiro, porque é uma mão na massa, né, gente? Uma mão na roda, aliás. Ó. Só que ele é mais fininho, tá? E pode também usar esse arame aqui, que é aquele arame que ele vem encapado, com um papelzinho. Você pode fazer com ele pintar de preto, que a tinta aqui adere muito bem. Eu vou fazer o do Harry com arame já preto. Para fazer, o molde que eu utilizo para fazer a maioria dos meus óculos aqui é uma tampa de tubete. Eu vou pegar ali para vocês, peraí. Tá aqui, ó. Tá? Essas tampas de tubete eu acho que são padrão, independente do tamanho que o tubete tem aqui. Olha só. Vou utilizar aqui o meu alicatezinho. Aí eu vou fazer o seguinte, ó.
cortar um pedacinho aqui, ele já tá mole. Eu vou fazer a volta aqui na tampa do tubete. E vou deixar aqui, ó, um pedacinho, tá? Pra eu fazer isso aqui, ó. Eu vou girar. Esse arame aqui mais fininho, você tem que tomar um cuidado, porque se você girar com muita força, ele quebra. Se você girar muito, ele também quebra. Esse que eu tenho aqui é daquele mais fininho, tá? Mas hoje você já encontra aí nos bazares um arame mais grossinho. Mas esse daqui é o que eu sempre usei, gente. Nunca tive nenhum problema. Feito isso, eu venho aqui e vou medir a distância que eu quero desse óculos do Harry, ó. Eu vou deixar, gente, sei lá, um meio centímetro aqui só. Nessa parte, deixa eu tirar ele daqui que ele tá fazendo sombra embaixo. Nessa parte reta aqui do óculos, eu vou deixar um meio centímetro. Dobrei pra cima o arame. Agora eu venho com o meu dedo aqui, ó. Eu seguro ele e dou outra volta. Faço a mesma coisa, só que chegando aqui, eu dou aquela já de giradinha. Corto. E ajusto aqui essa parte que eu vou ter que girar. Antes de tirar do tubete essa segunda argolinha do óculos que eu tô fazendo. Ó, dá mais uma viradinha. Esse daqui eu vou entrar aqui de novo pra moldar, porque eu acabei amassando aqui o outro lado pra segurar, ó. Pronto. Mais uma giradinha aqui, pra ele ficar bem redondinho e tudo certinho. Tá pronto o nosso óculos do Harry. Ó, eu vou só cortar um pedaço a mais, nem precisou, já caiu. Prontinho o nosso óculos. Agora, Vânia, com que você cola o óculos? Com nada, eu não gosto de colar óculos, gente. Colar, ficar confiando na cola, não gosto, porque é arame. Pra mim, arame é um material que nenhuma cola vai me garantir que isso aqui não vai cair com um atrito depois. Eu tô colocando aqui uma linha preta aqui na agulha. Ai, deixei a tesoura lá do outro lado, ó. Coloquei uma linha preta na agulha. E eu vou prender esse óculos com linha. É assim que eu gosto de fazer. Não confio, gente. Arame, se for um Papai Noel, que você vai usar uma vez no ano, até quem sabe, eu até já fiz. Mas um boneco que você vai usar o tempo todo, né? Porque é um boneco de decoração, aí não rola. Tô colocando cola, não é, Vânia? Mas você falou que não confia na cola. A cola, neste caso, é só pra deixar ele no lugar, pra eu poder costurar. Já vou tirar o excesso de cola aqui com o meu agulhão. Não gosto de excesso de cola, gente. Eu escondo ele pra trás do arame, lá dentro do feltro. Ó, pronto. Eu só usei a cola pra ele ficar aqui pra eu poder fazer a costura certinho. Então, como que eu vou fazer essa costura? Eu vou vir daqui de trás e vou fazer os pontinhos pra segurar o óculos. Quanto mais rente com o arame for o pontinho, melhor. E sempre voltando aqui pra lateral, tá? Pronto, prendemos o óculos. Eu até prendi muito pra cima, tá? Pode prender o de vocês um pouquinho mais pra baixo aqui, que eu achei que ele ficou muito pra ciminha. Essa parte do meio, tá? Que eu tô falando, pode descer ele aqui um pouquinho mais. Eu fiquei fazendo de frente, o ideal, ó, eu tô puxando só aqui o pelinho do feltro pra esconder o pontinho que eu dei. O ideal de você trabalhar é com a peça assim pra você sempre, tá? Olhando de frente pra ver como é que tá ficando. Aqui na gravação eu tenho que trabalhar com a peça de frente pra vocês e eu olhando pra ela de lado. Bom, cabeça do Harry Potter está pronta.